Dando a sequência ao nosso estudo de matrizes e sistemas lineares com preparação a determinantes e espaços vetoriais. Veja os pontos marcados no gráfico. Nós temos o ponto de coordenadas 0, 10, veja aí, visualize o ponto 0, 10. Temos o ponto de coordenadas 1, 7. E temos o ponto de coordenadas 3, menos 11. E ainda temos o ponto de 4, menos 14. Então, temos 4 pontos aí do gráfico. E a partir deles, usando a equação dada, nós vamos determinar os coeficientes A, B, C e D. Tudo bem? Maravilha. Então tá. Vamos começar escrevendo a equação. Lembre-se dos pontos. Se puder anotar os pontos estão aqui, mas qualquer coisa podemos repetir. O primeiro ponto, você está lembrado, foi o ponto 0, 10, de coordenadas. Então, inicialmente, o que vamos fazer? Vamos substituir a variável x por 0 e o y vale 10. Então, 10 é igual a, que multiplica 0 ao cubo, mais b vezes 0 ao quadrado, mais c vezes 0, mais d. Claro, com esta informação, já determinamos quanto vale d. Ok? Então, d vale quanto? 10. Né? Essa foi rápida. Agora temos que determinar ainda os coeficientes A, B e C. Claro que a equação já foi dada. Uma vez determinado D, D é constante, é o termo independente do polinômio de grau 3. Então, vamos utilizar este valor durante toda a resolução. Então, o próximo ponto a ser substituído é o ponto de coordenadas 1, 7. Ok? Vamos fazer isso. Y vale 7. Onde temos x, vamos substituir por 1. Então, teremos o quê? A mais B mais C mais 10 igual a 7. Lembre-se que o termo independente em toda resolução vale 10. Aqui está, 7 igual a mais B mais C mais 10. Bem, ainda podemos trabalhar que A mais B mais C é igual a menos 3. É 7 menos 10, subtraindo 10 em ambos os membros. Temos A mais B mais C igual menos 3. O outro ponto, deixa eu ver aqui, vamos lembrar, já substituímos 0 e 10, 1 e 7, temos que substituir então 3 e menos 11, essas coordenadas aqui. E o próximo é 4 e menos 14. Por favor, proceda desse modo.
Há um pequeno ruído. Conseguindo aí calcular. Eu calculo daqui, você calcula de lá. Com rima ou sem rima. Então tá aqui. Substituindo então um ponto de coordenadas 3 menos 11. Menos 11 é o valor de y e 3 valor de x. Ficaremos com menos 11 igual, anote aí, A que multiplica 3 elevado a 11 mais B que multiplica 3 ao quadrado mais C vezes 3 mais 10, que é o valor de D. Pronto. Confira, por favor, os valores. Subtraindo, mais uma vez, 10 em ambos os membros, podemos escrever 27A mais 9B mais 3C igual a menos 21. Esta equação, conhecida de vocês, essa equação linear, observe os coeficientes, todos eles divisível por 3. Podemos simplificar, facilitando a resolução. Dividindo ambos os membros por 3, teremos quanto mesmo? Deixa eu ver aqui. 9A, 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3B mais C igual a menos 7. Confira. Ok. E agora faremos a substituição do próximo ponto, que é o ponto de coordenadas 4 menos 14. Menos 14 igual A que multiplica 4 ao cubo, mais B que multiplica 4 ao quadrado, mais C que multiplica 4, mais o valor de D, desde o início está aqui, D vale 10. Vamos escrever aqui, deixa eu ver um espaço melhor. Projeta ele aqui, pronto. Então, menos 14 igual A que multiplica 64, que é 4 ao cubo, 4 ao quadrado, 16, vezes 4, 64. Confere, mais 16B, mais 4C, mais 10. Subtraindo 10 em ambos os membros, teremos menos 24 igual a 64C, mais 16B, mais 4C. Então, confira, por favor. Temos aí, então, mais uma equação. Podemos arrumar também, né? Se quiser. Veja que os coeficientes são divisíveis por 4. Então, podemos ter 64 por 4 dá 16. 16A mais 4B mais C igual menos 6. Olha, eu vou escrever aqui, tá? Observe, eu vou colocar uma seta para não confundir as equações. Pronto. Só não perca a origem dos pontos na resolução.
Cada ponto dado foi substituído na equação e obtivemos uma equação correspondente. Então, já grifou aí as equações obtidas. Vamos lá, vamos grifar essas equações, porque as equações obtidas vão constituir o nosso sistema linear. Como foi visto, né? Nós temos três equações com três incógnitas. É isso mesmo? Sim. Então, vamos ter um sistema de três equações e três incógnitas. Confere mesmo. Temos que conferir antes de fazer para evitar equívocos. Então, está aqui o sistema linear. E, claro, para determinar os coeficientes A, B e C, D já foi determinado, já sabemos que D vale 10. Vamos resolver este sistema linear. E para resolver, usando o método do escalonamento, vamos escrever a matriz aumentada associada a esse sistema linear e vamos escrever essa matriz. Vamos lá. Lembrando os coeficientes da primeira equação, são as entradas da primeira linha da matriz associada ou aumentada desse sistema. Então, vejamos, temos 1, menos 3. Aí já está a primeira linha. Daqui a pouco eu exibo para vocês. Segunda linha fica como? 9, 3, 1, menos 7. E a terceira linha fica 16, 4, 1 e menos 6. Pronto. Aqui está a matriz associada ao sistema. Confira mais uma vez as entradas. Não percebi nenhum equívoco. Tudo certo. Então vamos lá. Bem, observando a matriz, já percebemos na primeira linha e na primeira coluna temos um pivô de número 1. Isso é muito bom. Agora eu peço a vocês que pensem um pouco qual seria o próximo procedimento, de acordo às operações elementares sobre linhas que podemos obter. O que você sugere? Você está percebendo que quando multiplicamos a primeira linha por menos 9 e adicionamos a segunda linha, tudo bem, você, abaixo do pivô, é convertido em zero essa entrada. E depois você tem menos 9 e soma com 3, vai ficar menos 6. Depois menos 9 vai ficar menos 8. E depois você terá o quê? Mais 27, né? Mais 27 somado com menos 7 e vai ter 20. Então você vai aumentando aí os valores, né? Aumentando. Isso pode dificultar as suas operações. Não que esteja errado, não que esteja errado. Então, é sempre interessante você ver a possibilidade, não é sempre que dá certo, você vê a possibilidade de fazer operações mais simples. Por exemplo, claro, aqui não é o caso, permutar uma linha.
Nesse caso, não vai adiantar nada, mas seria uma maneira de você observar sempre essa possibilidade. Porque, às vezes, num truque de permutação de linha, resolve o seu problema. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Mas você também pode pensar em subtrair uma linha de outra. E notem, ó, pelo menos a sugestão que eu passo para vocês. Observe aqui na linha 2, somente na linha 2. Não é a resolução ainda. Na linha 2, se fizermos L2 menos L1, aparentemente essa operação elementar sobre linha não modifica quase nada. Você pode imaginar assim, que seria a mesma operação, como você sugeriu, multiplicar a linha 1 por um escalar e somar a linha 2, que é o mesmo procedimento, com a linha 3, só muda o escalar. Então, observe. O mesmo procedimento também na linha 3 seria L3 menos L1. Esse procedimento sobre linhas, aparentemente, não está alterando nada. Mas veja a preciosidade que pode ser na resolução do problema. Notem que teremos que fazer 9 menos 1, que dá 8. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Menos 7, menos 3, menos 4. Você percebeu algum detalhe? Você terá a segunda linha constituído de entradas pares. Então, podemos dividir toda a linha por 2. Isso vai facilitar muito as operações e tornar o cálculo mais acessível. Veja, o mesmo procedimento você pode fazer na linha 3, quando você subtrai 16 menos 1, 15. 4 menos 1, 3. 1 menos 1, 0. Menos 6, menos 3, menos 3. Bem, na terceira linha, o que é que você percebe? Só números ímpares divisíveis, não, com exceção do 0, mas todos divisíveis por 3. Isso facilita muito. Então, antes de proceder uma operação desse tipo, você tem que experimentar essas operações básicas para verificar se realmente facilita o cálculo. Notem, talvez você ainda não tenha percebido onde queremos chegar. Veja, já anotei aqui, segunda linha, fica 8, 2, 0, menos 4. E na terceira linha, 15, 3, 0, menos 3. Está aqui. Confira. Os cálculos estão aqui do lado. Procedimento de cada linha. E aí você, aparentemente inofensivo essa operação, mas notem que facilita as suas operações no momento que você observa a segunda linha e todas as entradas são divisíveis por 2. E assim, na terceira linha, todas as entradas são divisíveis por 3. Então, respectivamente, linha 2 e linha 3, poderemos operacionar sobre linhas. E onde vai facilitar isso? Ora, com esse procedimento, você terá o quê? Como dividir toda a linha 2 por 2 e toda a linha 3 por 3, resultando em quê? 4, 1, 0 e menos 2. E na linha 3 fica como? 5, 1, 0 e menos 1. Bem, aquela operação
sugerida pode ser apreciada agora, mas observe as entradas iniciais e olhe as entradas que temos agora. Bem, olha, como essa matriz é associada ao sistema dado, nós temos que determinar quanto vale A, quanto vale B. Não é isso mesmo? Nosso objetivo é esse. Então, veja, ó, nós queremos determinar A, B e C. Estamos nessa iminência. Estamos nessa iminência. Então, vejamos, nós temos, neste momento, a matriz associada ao sistema. Um pouco longe do escalonamento. Mas, às vezes, temos que lançar mãos do nosso conhecimento para facilitar a resolução. E nessa operação sobre linhas, o que é que você pode fazer aqui? Ora, a incógnita A, B, C, C tem coeficiente 0. Para resolver aqui, achar pelo menos o valor de A, já temos o valor de D. Não entra D aqui. Mas, para achar o valor de A ou de B, pense em anular essa entrada aqui, ó, com operação elementar, que facilmente você consegue, fazendo o quê? Linha 3 menos linha 2. Aí você anula essa daqui. Não é? Linha 3 menos a linha 2. Se você fizer a linha 3 menos linha 2, o que é que acontece? Vai ficar 1, 0, 0 e... Não, eu fiz invertido por conta de, se fosse linha 2 menos linha 3, ficava negativo. Teria que proceder uma multiplicação por menos 1. Então, como 5 a entrada aqui é maior que 4, então fiz o contrário. Fiz linha 3 menos linha 2. É bom ficar atento nisso. Evita repetição de cálculos. Veja, você tem 5 menos 4, 1, tá vendo? Uhum. E 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Não altera nada. Então, menos 1 menos 2 é menos 1 mais 2. Então, dá 1. Então, você tem as entradas positivas na terceira linha e de sorte que você consegue, desse modo, é como se você tivesse eliminado as incógnitas referentes aos coeficientes de B e de C, ficando apenas com o A. Não é? Aqui não é AX mais 0B mais 0C igual a 1. Então, aqui você acaba de determinar o valor de A. Porque A vale quanto? A vale 1. Vale 1. Então, veja, se você reescrever o sistema equivalente, você tem o sistema linear dado pelo conjunto de equações A mais B mais C igual menos 3. 4A mais B, 0 não precisa escrever, igual menos 2. A, aqui 0 não escreve, 0 também não, igual a 1. Então o sistema fica assim, vou exibir para vocês. Está aqui. Veja que vai facilitando a resolução. E você tem que lançar mão desses recursos às vezes. Mesmo, né, invertendo a forma do escalonamento. Ó.
Tá vendo? Porque você tem, ó, você livrou aqui, ó. Costuma livrar a partir desse, mas agora você tem, ó, o valor de A, que é 1. Como você já tem o valor de A, por recorrência, você tem o quê? Ó, 4 vezes A mais B igual a menos 2. Mas A não é 1? 4 vezes 1, 4. Então, tem um B igual menos 2, menos 4. Então, B é menos 6. Ok? Então, já tem o valor de A e o valor de B. Substituindo na primeira equação, teremos A vale 1, B acabamos de encontrar aqui, a partir da segunda equação, menos 6. Então, 1 menos 6, menos 5, mais C. E C é igual a quanto? Menos 3. Não é isso? Vai dar 2, né? Vai dar 2? É, C vai dar 2. Então, perfeito. Confere. A igual a 1, B igual a menos 6, C igual a 2. E achamos a solução do problema. Ou seja, os coeficientes A, B, C e D. Aliás, D não encontramos a partir dessa matriz associada. Não. D encontramos inicialmente no problema, quando resolvíamos essa parte aqui, ó. Logo no início, na primeira substituição. Lembra-se? Quando x é 0, D vale 10. Aqui, ó. É sempre x e y, substituindo na equação. Então, desse modo, nós encontramos a solução. O A vale 1, o B menos 6, o C vale 2 e 10 é o valor de D. Maravilha? Leia aí o enunciado. Então, você vai determinar os valores de A com os quais o sistema não tem solução. Tem exatamente uma solução, ou tem uma infinidade de soluções. Então, a propósito, estas situações envolvem uma discussão de sistema linear, que é uma das partes mais exigidas da álgebra linear, quando você investiga determinadas situações. Então, veja, você tem um sistema, mas você tem que discutir o sistema porque você tem alguns parâmetros nos coeficientes. No caso aqui, você tem o A como coeficiente aqui, A ao quadrado menos 14, da variável x, e também aparece aqui como um termo independente da terceira equação. Claro, nós temos um sistema linear de 3 incógnitas e 3 equações. Mas temos que observar em qual situação o sistema não tem solução. Então, nessa discussão, você tem que trabalhar as informações de escalonamento de uma maneira mais segura. Então, o que vamos fazer para resolver isso aí? Veja. Então, eu peço a vocês que reescreva este sistema linear, tal qual está aí, inicialmente, claro, né? E a seguir, escreva a matriz aumentada desse sistema linear, organizado. Por quê? Veja só, é preciso caneta, papel e boa vontade para organizar o sistema nessa habilidade. Porque só olhando, você não
não ganha destreza e habilidade. Então é preciso colocar no papel. Então você vai colocar no papel este sistema linear e imediatamente organizá-lo numa matriz aumentada do sistema. Tudo bem? Eu vou ampliar aqui para vocês. Querem ampliar o sistema? Eu vou tentar melhorar aqui, para facilitar só o sistema para vocês. Pronto. Para não cometer equívocos de sinais. Então, veja, as entradas é importante copiar corretamente com sinais. Você tem na primeira linha, confira aí, 1, 2, menos 3, 4. 3, menos 1, 5, 2. 4, 1, A ao quadrado menos 14 e A mais 2. Aí temos a matriz aumentada do sistema linear dado. Ok, está aqui. Veja que é um treinamento e os sistemas já se tornam mais difíceis em resolver quando você não tem aquela habilidade de aplicar as propriedades operatórias sobre linha do sistema ou da matriz aumentada. Então temos que desenvolver essa habilidade. Então você olha agora o seu sistema e nota que o pivô da primeira linha que é 1 e o procedimento normal é você trabalhar aqui convertendo a entrada da segunda linha e segunda coluna em 0. Como proceder isso? Me parece que a operação comum aqui seria o quê? Menos 3 vezes a linha 1 somado com a linha 2. Com operação sobre a linha 2. Faça isso. E essa operação nos leva a quais valores? Alterar todas as entradas da linha 2. É bom fixar isso. Então será o quê? Menos 3 linha 1, somado com a linha 2, 0. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6, menos 1, menos 7. E aí você vai procedendo essas operações sempre sobre a linha 2. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 e 5, 14. E menos 3 vezes 4, menos 12, somado com 2, dá menos 10. Todas as operações sobre a linha 2, ok? Essa linha aqui. E também podemos ganhar tempo nas operações, para não ficar repetindo as matrizes. Operação também sobre a linha 3. As operações sobre a linha 3. Todas as entradas, né? Vão ser alteradas do mesmo modo. Seria o quê? Multiplicar a primeira linha por menos 4 e somar com a linha 3. Agora, quando falo assim, você pode estranhar, mas vale a comutativa. Você pode falar linha 3 menos 4 vezes a linha 1, que você achar melhor. Então, 4 menos 4 vezes a linha 1 é o mesmo. Então, menos 4, linha 1, somado com a linha 3. Que vai alterar também a linha 3.
Então, menos 4, linha 1, mais linha 3. Está escrito aqui. Este procedimento deve ser feito sobre a linha 3. Isso. Eu grifei aqui para não haver confusão, né? Só vamos substituir as entradas da linha 2 e as entradas da linha 3 com as operações convenientes. Muito cuidado aí nas operações para não se atrapalhar. A primeira linha não altera nada. A segunda linha pode conferir, 0, menos 7, 14, menos 10. E a terceira linha, nós vamos fazer o que mesmo? Vamos escrever menos 4 somado com 4 vai dar 0. Menos 4 vezes 8, não, menos 4 vezes 2, menos 8, somado com 1 dá menos 7. Menos 4 vezes menos 3 dá 12. 12 somado com ao quadrado menos 14, teremos ao quadrado menos 2. Anote aí. E menos 4 vezes A, ou melhor, menos 4 vezes 4 aqui, né? Menos 4 vezes 4 dá menos 16, somado com A mais 2. Dá A menos 14. Então, podemos escrever. Confira os resultados. Temos na terceira linha 0, menos 7, A ao quadrado menos 2, A menos 14. Tenham cuidado na organização, né? Cada coluna e cada linha, para não confundir. Essa organização facilita a correção em caso de equívoco. Bem, ainda não temos a forma escalonada. Não temos. O que podemos facilitar? Vamos olhar aí. Vamos olhar primeiro essa matriz aí do jeito que está. Qual o procedimento mais legal? Claro que depois vocês podem tentar de outra maneira. Bem, na linha 2, a entrada não nula é negativa, pode ficar positiva. Para evitar multiplicar por menos 1, poderíamos deixar esse pivô igual a 1. De que maneira? Multiplicando toda a linha 2 por menos 1 sobre 7. Então, menos 1 sobre 7 vezes a linha 2. Esta é a operação. Bom, aí fica fácil. Fica 1, né? 1 menos 2 e 10 sobre 7. 10 sobre 7. Olha, a operação é feita sobre a linha 2. Vou grifar aqui de novo. Estou grifando porque a alteração será feita quando reescrever a matriz. Então, para reescrever a matriz, notem que a primeira linha não haverá alteração alguma. Então, vamos escrever aqui depois eu exibo aqui para vocês, que é mais rápido. Primeira linha, 1, 2, menos 3, 4. Segunda linha, com alteração.
0, 1, menos 2. Exatamente, eu divido 14 por 7, só que é multiplicado por menos 1, porque é menos 1 sobre 7, vezes a linha 2. Então, temos menos 2 e 10 sobre 7. Confira. Bom, a linha 3 não haverá alteração. Vou repetir. Então, é rápido aqui, ó. Pronto. Confira os resultados parciais. Veja o sistema lá em cima, hein? O sistema que estamos resolvendo é esse aqui, ó. X mais 2y menos 3z igual a 4. Por uma questão organizacional, deixei o sinal aqui para manter uma visualização ordenada. Mas aqui é menos 3z na primeira equação. Ótimo. Feito isso, essa preparação para você não se assustar aqui quando aparecem essas operações com letras, né? No escalonamento. E a propósito, queremos saber para qual valor de A esse sistema aqui vai ser impossível. Vamos lá. Vamos escrever, então, o sistema que nós estamos resolvendo e essa matriz aqui do lado, ok? É o que precisamos, ó. E esse sistema que estamos resolvendo, aqui é a matriz associada, mas já resolvemos aqui. E essa matriz que temos aqui associada. Vou escrever o sistema. E a partir dela, fizemos o escalonamento parcial e obtivemos, na hora de copiar, muito cuidado com as entradas, não troque os valores, está aqui. A primeira linha é a mesma e a terceira linha não houve alteração alguma, né? A alteração foi na segunda linha. Bem, a alteração na terceira linha ocorre agora. Qual é a operação conveniente? Na linha 3, olha, temos o pivô 1 na primeira linha, o pivô 1 na segunda linha. Então, essa entrada deve ser anulada com operação elementar sobre linhas. O que facilmente podemos obter multiplicando a linha 2 por 7 somando com a linha 3. Exato. E é 7 linha 2 mais linha 3. Eu volto a dizer que você pode estar à vontade em fazer linha 3 mais 7 vezes linha 2. Depende do hábito que você desenvolve. Isso não altera porque é comutativo. A operação sobre a linha 3 agora. Bem, eu grifei nas anteriores, vou grifar aqui também por uma questão organizacional. Vou grifar aqui, ó. Para facilitar a visualização. Veja que dá um destaque onde você está trabalhando, evitando possível confusão no lapso de olhar. Bem, vamos ver como a próxima matriz vai ficar. Primeira linha e segunda linha, sem alteração. A alteração sobre a terceira linha vai ser como?
7 vezes a linha 2, 7 vezes 0 mais 0, 0. 7 vezes 1 mais menos 7, 0. 7 vezes menos 2, menos 14. Somado a ao quadrado menos 2, igual a ao quadrado menos 16. 7 vezes 10 sobre 7, 10, somado a expressão A menos 14, teremos quanto? A menos 4. A menos 4. Confira aí. A primeira linha e segunda linha é a mesma, então já posso escrever aqui a matriz. Vou escrever aqui na próxima matriz a primeira linha, tal qual está aqui, 1, 2, menos 3, 4. Na segunda linha, 0, 1, menos 2, 10 sobre 7. Alterando a linha 3, ficando com 0, 0, ao quadrado menos 16, a menos 4. Bem, já conferi aqui, confira de lá também. Vamos escrever a matriz. Pronto. Perceberam que a matriz já está numa forma escada. Veja, forma escada não é a forma escalonada reduzida em linhas. Não confundem. Ou escada reduzida em linhas. Mas você já tem aqui uma ideia, que é exatamente, olha aqui, eu vou destacar para você observar. Ficou ótimo aqui a ilustração, tá vendo? Ó. Perceberam? Bom, aqui você já tem como analisar alguma coisa. Essa observação é interessante, né? Para não confundir a forma escada com uma forma escada reduzida em linhas. E para reduzir em linhas, teríamos que ter aqui 0. Essa entrada aqui teria que ser 1. Seria mais complexo, né? Bem, para dar sequência aqui, eu vou escrever somente essa matriz que nos interessa, separadamente, para continuar aqui a avaliação, né? Um instante só. Pronto, consegui aqui. A matriz que nós tínhamos, nota que é a mesma matriz, ó, só tirei aqui a marcação. Matriz na forma escada. O objetivo, né, é determinar aí quanto vale x, y e z. Pois é. Olha, suponhamos, né, nós temos o parâmetro A só para simular. É assim que você tem essa ideia. Suponhamos, vamos imaginar que A vale a 0.
Suponhamos, para facilitar aqui. Se o A for zero, como fica aqui nossa equação? Na terceira linha, teríamos o quê? Essas entradas são coeficientes de cada uma das equações do sistema. Então, teríamos menos 16z, não é isso? Nós estamos trabalhando com x, y e z, por exemplo. Então, seria menos 16z igual a menos 4. Né? Considerando, por suposição, que A seja zero. Eu coloquei x, y, z por conta desses parâmetros, do parâmetro aqui CA. Então, não ia colocar A, B, C, né, para confundir. Então, menos 16z igual a menos 4. Quanto vale z? Aí teríamos, resolvendo a equação, determinando o valor de z, por recorrência, acharíamos o valor de y, consequentemente, por recorrência na primeira equação, determinaremos o valor de x. Bom, isso aí para você simular que o sistema é um sistema linear na suposição de A ser zero. Você teria o que? Um sistema linear determinado. Seria a única solução, se o A for zero. Mas nós temos que investigar todas as possibilidades. Todas, né? Não somente A igual a zero. Então, como discutir um sistema linear? É muito mais complexo que atribuir um valor aleatório. Muito mais. Então, vejamos. Se o A for zero, já sabemos que o sistema vai ser determinado. Por tudo que já vimos aqui. Repetindo, ó, para você que está aí. A segunda equação fica como? Segunda equação aqui. Y menos 2z igual 10 sobre 7. E o valor de z encontrado na terceira equação, com suposição de A ser igual a zero, deverá ser substituído na segunda equação. Isso é uma simulação, não estamos discutindo ainda, né? Bom, se o A for zero, o que é que acontece? O A pode ser qualquer valor numa discussão. Então, nessa substituição, volto a dizer, eu tenho aqui o y menos 2z igual 10 sobre 7. Substituindo z igual 1/4 na segunda equação, fica assim, ó. Y menos 2z igual 10 sobre 7. Logo, vou escrever aqui logo, para ficar mais fácil. Vamos substituir z. Teremos, ó, y igual, y aqui, ó, y, depois eu digo para você, y igual 10 sobre 7 mais 2 vezes z. Mais z é quanto? 1/4.
Então vai ficar 10 sobre 7 mais meio. E aí você terá o mínimo múltiplo comum de 7 e 2 vai ser 14. Então, y igual 10 sobre 7 mais meio igual. O MMC de 7 e 2 é 14. Temos 20 mais 7. Ou seja, 27 sobre 14. O valor de y quando A for zero. Porque Z é 1/4. Por recorrência na segunda equação, o y é 27 sobre 14. E quanto vale x? É só pegar a primeira equação. A primeira equação vai ficar como? X mais 2y menos 3e igual 4. Então, escrevendo a primeira equação, substituindo esses respectivos valores, vamos determinar. Já estamos percebendo que você terá uma resposta. Então, para A igual a 0, o sistema é possível e determinado. Mas queremos generalizar a discussão. O problema não é esse. Notem que temos no sistema a ao quadrado menos 16 e que esse valor pode ser anulado para 4 e menos 4. E, consequentemente, anula também A menos 4, quando A for 4. Então, temos que ver quando A é 4, quando A é menos 4, quando A é diferente de 4, quando A é 4 e menos 4. Enfim, vamos investigar isso. Mas antes, vamos determinar o valor de x quando A for 0. Vou escrever aqui para vocês a equação. X mais 2y menos 3e igual a 4. Substituindo os valores, faço essa conta aí. Quais são os valores a substituir mesmo? O valor de y está aqui, ó, 27 sobre 14. Já começamos a trabalhar aqui com as frações. Y é 27 sobre 14. E o z é igual a 1 sobre 4. Então, x é igual a 4 mais 3/4 menos 2 vezes 27 sobre 14. Então, fazendo essas contas, temos x igual a 25 sobre 28. Pode conferir. Veja bem, isso na condição de supor que A vale a 0. Não perca de vista isso. Claro que já temos aí a desconfiança. Com A 0, o sistema é possível e determinado. O número de equações é igual ao número de incógnitas. Quando você escalona ou coloca o sistema aumentado, né? Ou melhor, você escalona o sistema ou então escalona a matriz aumentada do sistema linear e obtém de forma ordenada. Aí você já analisa. Se o número de equações é igual ao número de incógnitas, você sabe que o sistema é possível e determinado. Mas isso aqui é só um aperitivo, né? A resolução. Por quê? Temos que investigar essa possibilidade. O valor em questionamento aqui, ó, está exatamente nessas duas condições.
Aqui os coeficientes são nulos, não influencia. Mas este aqui sim. Notem que temos aqui o coeficiente da variável z igual a menos 4. Se este coeficiente vale 0 e esse aqui é diferente de 0, o sistema é impossível. Do mesmo modo, e se for possível calcular, teremos um sistema possível e determinado. E se os dois, tanto este e este, valem 0, o sistema linear equivalente ficaria apenas com 2 equações e 3 incógnitas, que nos levaria a um sistema possível e indeterminado. Então, isso é uma discussão de um sistema. Enxergar todas as possibilidades em função do parâmetro que você tem. E o parâmetro é A. Esse é o parâmetro. Então, temos que ver o que vai acontecer. Então, mais uma vez, aqui temos a matriz aumentada do sistema na forma escada, não reduzida por linhas, vale a pena frisar. Vamos destacar aqui. Ou melhor, apaguei, né? Apaguei as contas. Mas eu tenho anotado aqui, depois eu posso lhe passar essas contas para conferir sem problemas. Aqui temos o principal para a discussão e agora que começa. Bem, sem precipitação alguma, o que foi dito? Olha, esses coeficientes são nulos. Este coeficiente aqui é o coeficiente da variável z. Estamos trabalhando com um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. Não perca de vista isso. A variável é x, y, z. Então, a ao quadrado menos 16 é o coeficiente de z. Então, isso é igual a menos 4. Imagine, se A igual a 4, o que é que acontece se A é igual a 4? Olha, 4 ao quadrado, 16 menos 16, 0. Esse coeficiente vai ser 0. Coeficiente da variável z. Então, 0, z, será igual a 0. Ok? Tudo bem. Neste caso, você vai suprimir uma das equações. Porque a terceira linha da matriz vai ficar nula, associada ao sistema. E o sistema passa a ter o quê? O sistema linear passa a ter somente 2 equações e 3 incógnitas, o que nos leva à interpretação do sistema ser possível e indeterminado. Você tem mais de uma solução, você tem infinitas soluções em função do parâmetro, atribuindo valores a z. Entendido isso, eu falei, escrevi aqui. Agora, qual é a outra possibilidade? Se o valor de A for igual a menos 4. Notem que o termo independente não vai anular.
mas o coeficiente da variável z vai anular. Com isso, você tem um outro resultado possível. Porque o coeficiente da variável z sendo zero e o termo independente diferente de zero é uma contradição. Impossível isso, né? Porque nunca teremos um valor para substituir em z que satisfaça a igualdade. Então aí já é impossível. Então você vai afirmar: se A igual a menos 4, o sistema é impossível, é incompatível. Por essa contradição. Então você enxerga essa contradição se A igual a menos 4. Então, tudo você busca em função dos parâmetros aqui. Você escalona e busca. Bom, vimos quando A é igual a menos 4. Vimos quando... E se for diferente? Se for 4, já vimos que o sistema tem duas equações, 3 incógnitas. O sistema é indeterminado. Se o A for menos 4, o sistema é impossível. Então, já vimos as duas possibilidades, só tem a terceira, né? O sistema ser possível e determinado. Em qual situação isso vai acontecer? Da situação não ser nem impossível e nem indeterminado. Ele vai ser determinado. Então, teremos obrigatoriamente que A ser diferente de menos 4 e, ao mesmo tempo, A diferente de 4. Você descobriu as duas possibilidades para o sistema dado ser impossível e indeterminado. Para que seja determinado, ele tem que ser diferente a condição do impossível e do indeterminado. Então, para ser possível e indeterminado, bastaria que A igual a 4. Bastaria A igual a 4. Então, A diferente de 4 e, ao mesmo tempo, A diferente de menos 4, o sistema não será nem possível e indeterminado e nem será impossível. Portanto, será o quê? Sistema possível e determinado. Essa é a discussão do sistema. Bem, inicialmente você tem que determinar a matriz B. Você não sabe qual é a matriz B, mas, obviamente, pela ordem da matriz A, você sabe que é uma matriz 2 por 2. Então, a matriz B elevada ao quadrado deve ser igual à matriz A dada no problema. Então, a matriz B, não sabemos qual é. Podemos escrever A, B, C, D, ou então X, Y, Z. Então, vamos escrever aqui, ó. Pronto. Já temos as entradas ou incógnitas da matriz B. Queremos determinar o valor de X, de Y, de Z e de W. Daí temos o quê? Qual o nosso procedimento? Nós temos que elevar essa matriz ao quadrado e igualar a matriz A. Ok? Exatamente isso.
Agora, a matriz B é essa aqui. Elevar a matriz B ao quadrado é multiplicar a matriz B por ela mesma. Não sei se você procedeu desse modo. Sim. É a parte inicial. Então, a matriz B, vamos escrever aqui. Espera aí, vou escrever. Dá um trabalhozinho escrever com isso aqui. Pronto. Exibir aí a matriz B. Essa matriz que está aqui. Multiplicado por ela mesma. Vamos escrever aqui. Ó. Pronto. Quando eu multiplico a matriz B por ela mesma, eu tenho B ao quadrado. Isso deve ser igual à matriz A. Não vou escrever a matriz, não vou escrever A, vou escrever a própria matriz A já dada no problema. Só um minutinho. É A, quais são as entradas? 3, menos 2, menos 4 e 3. Ok, pronto. Veja se dá para enxergar aí. Está ao alcance aí? Sim, professor. Obrigado. Então, essa multiplicação deve ser igual à matriz A, dada no problema. Agora veja, quanto é B ao quadrado? Bem, B ao quadrado é o resultado do produto de B com B. Então, vamos realizar essa multiplicação. Vou escrever a matriz B novamente aqui embaixo. Vou detalhar tudo. E vou escrever novamente multiplicando por B. Só um minutinho. Escrever a matriz B aqui de novo. Pronto. Nessa multiplicação, o que é que nós fazemos? Ó, cuidado aqui com as letras. X, Y, Z e W. X vezes X, Y vezes Z. X vezes Y, Y vezes W. Confira aí. Z vezes X, que é o mesmo que X vezes Z, ok? E W vezes Z. E finalmente fica como? Z vezes Y, W vezes W. E pode ser W ao quadrado, né? Pode. Então fica assim, ó. Mas vamos por parte. Veja aí se está ok mesmo, para não confundir. Um erro aqui seria perder todo o tempo. Então, conferindo, está de acordo? Perfeito. Então, veja, ó, x vezes x dá x ao quadrado, mais yz. Primeira entrada, primeira coluna. Primeira entrada, segunda coluna, permanece. Segunda entrada, primeira coluna, permanece. E aqui na segunda linha, segunda coluna, podemos reescrever como zy mais w ao quadrado. Essa multiplicação, organizando aqui as entradas. Já escrevi aqui. Confira aí. Pronto. Dessa multiplicação, daí temos o que nós temos mesmo? Nós temos que essa é a multiplicação B ao quadrado. B ao quadrado deve ser igual, olha para cá, B ao quadrado vai ser igual a essa matriz aqui, não é isso? Ó, essa é a matriz B ao quadrado que acabamos de proceder, igual à matriz A, essa aqui, pronto. Então vai ficar exatamente isso, igual, deixa eu escrever aqui, vou escrever em preto mesmo, porque eu ponho a matriz aqui, escrevo essa matriz, tem mais visibilidade no branco aqui. Pronto. Bom, temos uma igualdade.
Comparando as entradas, nós vamos montar. Olha, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais yz igual a 3. Logo, vão ser essa igualdade. Então, vou escrever aqui, ó. Logo, teremos o quê? X ao quadrado mais yz igual a 3, xy mais yw igual a menos 2, zx ou xz mais wz igual a menos 4 e zy mais w ao quadrado igual a 3. Pronto. Estas equações formam aí um sistema a ser resolvido. Olha, para facilitar o entendimento, vamos numerar essas equações aí. Vocês estão percebendo aqui, ó? X ao quadrado mais yz igual a 3. Claro que yz é igual a zy. E temos aqui igual a 3, igual a 3. Então, vamos pegar a equação inicial e a última. Para evitar a confusão, vamos numerar isso aí. Vamos escrever equação 1, equação 2, equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Que é exatamente o que nós vamos fazer, ó. Vamos pegar, subtrair a equação 1 e 4, que são bastante parecidas, dá para anular yz, tá vendo? Ó? X ao quadrado mais yz igual a 3. Zy mais w ao quadrado igual a 3. Então dá para subtrair uma da outra, sem problemas. Então escreva aí, subtraindo a equação 1 e 4. Dá para perceber aqui, sem fazer conta, que quando você subtrai 1 e 4, ocorre o quê? Ó? Anula yz, porque yz menos yz é 0. E 3 menos 3 é 0, ficando com x ao quadrado menos w ao quadrado igual a 0, que é o mesmo que x ao quadrado igual a w ao quadrado. Pronto, observe. X ao quadrado igual w ao quadrado. Bem, se temos essa igualdade, temos a implicação. Isso implica em quê? Que x é mais ou menos raiz quadrada de w ao quadrado. Que é o mesmo que x igual mais ou menos w. Pode ser positivo ou negativo, né? Então, x é mais ou menos w. Não perca de vista que o objetivo é determinar os valores de x, y, z e w, em que a matriz formada, constituída, elevada ao quadrado, seja igual à matriz A. Ótimo. Então, vamos escrever isso aqui, ó. X igual mais ou menos w. Você concordou. Ótimo. Bem, vamos tomar, né? Porque, supondo aí, no caso, poderíamos ter o x igual a menos w ou x igual a w. Inicialmente, como querendo determinar a matriz, vamos supor que x é igual a w. Depois podemos testar outros valores em outro momento. Vamos lá. X igual a w. Vamos colocar positivo para ver o que dá. Tomando x igual a w, e vamos substituir nas equações 2 e 3. Está vendo a equação 2?
Aqui, ó, xy mais yw igual menos 2. E equação 3, zx, que pode ser lido também xz, mais wz igual menos 4. Então, vamos fazer essa substituição inicialmente na equação 2. Estão percebendo aí? Ó? Observe. X igual a W. Onde tiver X na equação 2, eu vou escrever o quê? W. Ficando com WY mais YW igual a menos 2. Claro que YW e WY é a mesma coisa. Comutativo, são números reais. Então, façamos isso. Ficamos com essa igualdade. O que resulta em quê? Achar o valor de WY. Quanto é WY aí? Menos 1? Menos 1. Podemos escrever menos 1? Podemos, né? Menos 1. Consequentemente, dessa igualdade, você pode isolar o W ou o Y. Podemos isolar o W ou o Y. W é igual a quanto aí? Menos 1 sobre Y. O W é menos 1 sobre Y. Vamos colocar aqui, ver se facilita. WY igual menos 1. Então, W é igual menos 1 sobre Y. Vamos aproveitar que temos o valor de W e, como X é igual a W, nós vamos substituir também X igual a W na terceira equação. Olha a terceira equação para não perder de vista. ZX mais WZ igual menos 4. Estamos chamando X de W. Então, teremos o quê? ZW mais WZ igual menos 4. Mais uma vez, ZW mais WZ igual a menos 4. Escreva aí. Pronto. Claro que ZW mais WZ são termos iguais. Então, WZ mais WZ dá 2WZ. Então, WZ vale quanto? Menos 2. Também vale menos 2. Guarde aí, ó. Já temos aí WY, que é menos 1. Teremos W igual a menos 1 sobre Y. E WZ igual a menos 2. Pronto. Com isso, eu posso isolar o valor de W. Não é isso mesmo? O valor de W, posso escrever como aqui? W igual a menos... Menos 2 sobre Z. É. Mas se for tirar dessa relação, mas a gente já tinha essa relação anteriormente. Uhum. W é igual a menos 1 sobre Y. Então, não pode ficar... É verdade. É. Então, veja só. Vamos usar esse fato. Como W é igual a menos 1 sobre Y, porque senão você vai criando mais em função de outra variável e se perde. Então, como W é igual... Destaca aqui, ó. Como W já é igual a menos 1 sobre Y... Não vamos isolar W em função de Z, não, que você fica com W em função de Y e W em função de Z. Isso só vai dificultar as contas. Então, veja. WZ é menos 2
Então, usando o fato anterior, aquela igualdade, eu vou grifar aqui para a gente não se perder. Pronto. Copiei aqui e grifando para a gente não se perder. Porque isso aqui é um resultado já anterior. Você tem razão. Se a gente não grifar, a gente vai querer fazer isso mesmo. W igual a menos 2 sobre Z e se perde. Mas a gente já tinha W como sendo menos 1 sobre Y. O que nos força a substituir nessa igualdade. Onde tem W, você escreve menos 1 sobre Y. E vai determinar o valor de Z e não de W. Não é verdade? Uhum. Então, vamos fazer isso. Pronto. Temos Z que multiplica W, mas W é menos 1 sobre Y, que é igual a menos 2. Nesse produto aqui, nós temos uma igualdade legal. E poderia ser o valor de Y ou o valor de Z. O valor de Z, por exemplo, seria multiplicar tudo por menos Y, obtendo Z igual a quanto? Z igual a 2Y. Eu vou grifar também, porque um outro resultado é importante. Porque nós precisamos de X, Y, Z e W. Então, vamos grifar. Já temos W, que é menos 1 sobre Y. É uma fórmula boa. Podemos obter Z como função de Y. Já temos o X, né, que é igual a W. Então já resolvemos o problema todo. Não é não? X é igual a W. Z é igual a 2Y. E W é igual a menos 1 sobre Y. Isso pode ser substituído na equação 1. Vamos ver a equação 1 de novo aqui. Ó. Cadê a equação 1? Devia ter escrito a equação 1. X ao quadrado mais Y W, né? Isso. X ao quadrado mais YZ. Z. X ao quadrado mais YZ igual a 3. Isso. Então tá. Então vamos substituir, vamos escrever aqui corretamente. Já exibi aí para você, ó. X igual a W, Z igual a 2Y e W, esse valor que a gente já tem aqui. E vamos substituir em 1. E é x ao quadrado mais yz igual a 3. Olhamos agora há pouco. Eu vou escrever, é sempre bom escrever a equação, porque senão a gente vai se perdendo, né? Então vamos escrever aqui. X ao quadrado mais yz igual a 3. Com estas substituições, teremos o quê? Olha, x ao quadrado. X é igual a W. Então, teremos aqui W ao quadrado mais YZ é ZY, é a mesma coisa. Então, podemos escrever o quê? Z não é 2 vezes Y? Então, pode ficar aqui Y vezes 2 vezes Y, ficando só com duas variáveis, W e Y. Aqui nós temos 3, tá vendo? A oportunidade de reduzir para 2 está aqui, ó. Substituindo X por W e substituindo Z por 2Y. Vamos ficar com 2. Faça isso. Ó, W ao quadrado mais 2Y ao quadrado igual a 3. O que implica W não é menos 1 sobre Y? Olha, aí aqui teremos já uma variável somente. É só mudar o W para Y, em função de Y. W em função de Y, teremos somente uma. Então dá para resolver. Então fica menos 1 sobre Y
eleva ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado, igual a 3. Ótimo. Claro que menos 1 sobre y ao quadrado é igual a 1 sobre y ao quadrado. Mais 2y ao quadrado igual a 3. Podemos escrever isso também. E agora é resolver esta equação. Vai dar a equação Biquadrada. biquadrada. Mas aqui temos o MMC, né? Da y ao quadrado. Podemos resolver assim, multiplicando também por y ao quadrado, ou então MMC. Nesse MMC, pode escrever assim, igual a 3. E multiplicar aqui em x, ficando com 1 mais 2y à quarta, igual a 3y ao quadrado. Dá uma equação biquadrada. Pensando bem, você pode ter 2y à quarta menos 3y ao quadrado igual a menos 1. Ou mais 1 igual a 0. Para resolver a equação biquadrada. Mas será que dá para resolver sem precisar ir para a biquadrada? Evidenciando, né? Evidenciando o y ao quadrado. Tá vendo? Uhum. Y ao quadrado aqui fica y ao quadrado vezes 2y ao quadrado menos 3, igual a menos 1. Nesse produto igual a menos 1, sugere alguma coisa, né? Porque se eu tenho esse produto aqui para dar menos 1, de muitas maneiras que eu posso escrever isso, de maneira simples, seria 1 e menos 1 nesse produto. Uhum. 1 vezes menos 1 já satisfaz essa igualdade. Então, a gente não perde muito tempo. Mas veja só, 1 e menos 1. O y ao quadrado pode ser menos 1? Não pode, né? O y ao quadrado só pode ser igual a quanto? A 1. Não é verdade? Uhum. Então, vamos supor que o y ao quadrado é igual a 1 e que esse outro fator aqui é igual a menos 1. E se o y ao quadrado é 1, o outro obrigatoriamente tem que ser menos 1. E o y ao quadrado não pode ser menos 1. Então, vamos lá. Supondo essa igualdade, aí sim, você vai implicar que o y ao quadrado é igual a 1. Porque não tem outra opção, né? Não vindo daqui, né? Mas vou escrever assim mesmo, ó. Y ao quadrado igual a 1 implica que y é mais ou menos 1. Mas tudo bem. A gente já partiu do pressuposto que essa igualdade aqui é igual a menos 1. Certo? Certo. Se essa igualdade aqui é menos 1, e eu tenho que y é igual a mais ou menos 1, vai valer para o y igual a 1 ou menos 1 também, porque menos 1 ao quadrado também dá 1. Uhum. 1 ao quadrado também dá 1. E o produto continua dando menos 1. Mas a gente quer uma matriz. Vamos lá. Vamos supor que y é 1. Se o y for 1, você ainda tem anotado aí quanto era o w? O w era igual a... O w é igual a menos 1 sobre y. Então já temos w também. Ó. Menos 1. Se o y é 1, o w é menos 1. Menos 1, menos 1. E o z? Olha, ficou bom, porque z é igual a 2y. Está ali anotado, aqui no papel. Z é igual a 2y. Isso. 2y. Z é igual a 2, porque é 2 vezes 1. Z é igual a 2. Não é? Uhum. Z é igual a 2y
como o y nós consideramos 1, z igual a 2. Falta o que, então? Falta o x. Mas o x não era igual ao w? Sim. Deixa eu olhar aqui de novo para conferir. Está aqui anotado. X era igual a w. Então, x é igual a menos 1. Só pode ser menos 1, porque w é menos 1. Então, x não pode ser diferente. X é igual a w. X obrigatoriamente tem que ser menos 1. E aí você pode escrever a matriz tranquilamente, porque a matriz é constituída de x, y, z e w. Portanto, a matriz B vai ficar como? Olha, portanto, a matriz procurada é B igual, vou pegar a matriz que eu já tinha copiado aqui, x, y, z e w igual a matriz A. Achamos menos 1, 1, 2 e menos 1. Pode conferir. Uhum. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Eu desenvolvi a equação biquadrada não pela fatoração, como o senhor fez ali. Certo. Eu desenvolvi normalmente, né? E aí achei lá y igual a mais ou menos 1, como o senhor também achou. Certo. E achei uma segunda resposta que y é mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2. Aí, desconsidera? Achou que y é igual mais ou menos? Eu achei o y, uma linha seria mais ou menos 1, e o y, duas linhas, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Que são 4 respostas. São 4 respostas. Aí tem que ver nas substituições quais delas satisfaz a igualdade, né? A igualdade, né? Aí, no caso... A igualdade. E ainda mais que, obrigatoriamente, no sistema aí, pela condição, você tem que substituir nessa igualdade. E o produto era, salvo engano, era y ao quadrado, porque o raiz de 3, vamos deixar o raiz de 3 aí. O raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3, porque era y ao quadrado. Isso. E o 3 ia multiplicar por quanto? Por uma expressão que estava igual a menos 1. Então, essa expressão teria que ser menos 1 sobre 3. Teve essa resposta aí? Não. Não teve. Não, mas de qualquer maneira você achou o y, né, igual a raiz de 3. Não, é a raiz quadrada de 1 sobre 2. A raiz quadrada de 1... 1 sobre 2. Eu encontrei duas respostas. Mais ou menos 1, como o senhor também achou, perfeito. E achei a segunda resposta, que é mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Mas eu desenvolvi completo a equação biquadrada. O senhor já foi pela forma fatorada, entendeu? Mas eu entendi, como o senhor explicou agora, que não está errado a resposta aqui. É porque eu tenho que testar quais são as respostas que satisfazem a igualdade da condição. E y ao quadrado, deixa eu voltar aqui. Y ao quadrado. Você tinha y ao quadrado, né? Isso. E tinha, ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui onde nós anotamos. Aqui. Y ao quadrado vezes 2y ao quadrado menos 3. Justamente. Onde aparece menos 3 sobre 2 aqui? Se igualar a zero. E o y ao quadrado multiplicado por esse tem que dar menos 1. Certamente você também tinha a opção de ter y igual a menos 1. Sim. Depois. Mas o moral da história, nós não queremos todas as matrizes, né? O problema pede para você determinar uma matriz. Uma matriz, exatamente. Uma que elevada ao quadrado dê aquele valor A. Então, já determinamos um valor aí. Eu entendi.
podemos tentar determinar outros valores a partir dessas 4 respostas aí, ver se existe outra resposta. Porque a partir dessa resolução aqui, não sabemos se é a única, né? Apenas resolvemos, achamos uma matriz, e que já é altamente trabalhoso, né? Sim, Mas, sim. por isso, matemática, temos que estar experimentando, né? Temos que estar calculando e verificando. Então, determinamos aí a matriz que elevado ao quadrado é igual a matriz A. Mas isso não quer dizer que seja a única resposta. Você resolveu, achou 4 raízes, tem que testar. Você achou mais ou menos 1 e mais ou menos 1 sobre raiz de 2? Eu achei mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 sobre 2. Vou anotar aqui. Mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Muito bem. E se você achou mais ou menos isso, considerando o positivo também, você teria o quê? Raiz de seria 2 sobre 4 dá meio, né? O y seria meio. O y seria meio. Mas eu entendi a ideia, porque quando o senhor apresentou ali a igualdade, tem que verificar qual é o número que satisfaz aquela igualdade. A igualdade tem que dar menos 1, é. Exatamente. Então, tá ok, tá dentro da resposta. É porque eu desenvolvi toda a questão ali, entendeu? Não, mas veja só, se você encontrou raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo de raiz de 1 sobre 2, não é isso? Não foi raiz de 1, foi raiz de meio ou foi raiz de 1 sobre 2? Eu achei aqui raiz de, mais ou menos, raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, 2 está fora do radical. Mas raiz de 1 não é 1? É meio. Raiz de 1 sobre 2 é meio. Não, mas é a raiz quadrada, o radicando é 1 sobre 2. Ah, sim. Então, raiz quadrada de meio. É, de meio, pronto. Isso mesmo. Então, raiz quadrada de meio. Bem, raiz quadrada de meio é raiz de 2 dividido por 2. E, claro, se você fizer as contas, você tem que ver se vai dar menos 1. Provavelmente dê. Mas o objetivo é determinar a matriz que elevado ao quadrado seja igual à matriz A. Provavelmente essa não seja. Não é. Então, satisfaz a igualdade, mas não é. Exatamente. Aí, quando você tem esses 4 valores, né, que são as raízes da equação, ao substituir... Você vai verificar qual que vai ser a correta, exatamente. Provavelmente 1 ou 2, não todas. Bem, por hoje é só. Eu vou escrever aqui. Mas foi perfeito. A aula foi muito massa hoje. Uma aula de treinamento, né? Aula de treinamento com alguns detalhes. É porque se não suar... se não inspirar, né? Então não tem como.